Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com a professora Maristela Ferreira. Ela aceitou o convite para vir nessa parte da manhã apresentar um seminário para a disciplina e para vocês, né? Teve alguns inscritos externos e tem os alunos da disciplina. A professora Maristela, ela é uma professora da UFSCar, né? Ela é do campus de Sorocaba mesmo. E ela também atua no nosso programa de ciência dos materiais e também está credenciada em outros programas de pós-graduação, como o Pós-Mate da Unesp, né? A professora Maristela, ela é graduada em Química, fez toda a sua jornada acadêmica na USP, no mestrado, o doutorado. Ela trabalhou em outros lugares também, na Embrapa, ela fez um estágio de sanduíche na França, trabalhou na Unesp em Presidente Prudente, né, Mari? Uhum, E atualmente lembrei, tem um outro programa também que ela é credenciada, que é o BMA, também da Sorocaba, né? E atualmente a professora Maristela tem trabalhado com materiais de forma geral, mas sempre trabalhando com materiais nanoestruturados e tentar montar filmes em cima de várias superfícies e criar sensores, né? Então ela atua muito nessa parte de criação de sensores e biosensores, utiliza as técnicas de filme automontado, filmes de Langmuir-Blodgett. Então, e teve uma outra coisa que eu não mencionei, recentemente, bem no meio da pandemia, a professora Maristela, ela fez um estágio de pós-doutoramento na Universidade de Miami com o professor Roger LeBlanc, né? Talvez ela comente um pouco hoje sobre isso também. Então é isso, Mari. Eu agradeço aí a sua participação hoje aqui com a gente. E se eu sei que você vai trazer um aspecto talvez mais específico das coisas que você faz, que são várias, né? uhum. Mas eu deixo agora a palavra para você. Fica à vontade. Obrigado, viu, Mary? Bom, Chico, eu que quero agradecer o convite, agradecer a todos aí que estão assistindo. Então, como eu disse, eu estou na UFSCar e não sei se todo mundo sabe, aqui às vezes a gente tem problemas de energia, de conexão, então eu já peço desculpas adiantadas se alguma coisa não der certo, tá? Bom, como o Francisco disse, eu trabalho aqui, né, com sensores e desenvolvo biosensores, mas hoje eu vou falar especificamente de uma linha de pesquisa que a gente começou a desenvolver em 2021, são os dispositivos flexíveis e biodegradáveis, utilizando biopolímeros aditivados com materiais de carbono e insights para uma agricultura sustentável, tá? Bom, então só para fazer um histórico, né, o grupo de pesquisa que é por mim liderado é um grupo de pesquisa em nanociência e nanotecnologia aplicada aos sensores. Ele está aqui dentro da UFSCar, né? A UFSCar, não sei se todo mundo sabe, mas o campus de Sorocaba, ele é um campus novo, né? Ele foi criado em 2006 e a gente está nesse campus próprio a partir de 2008. Então, se a gente comparar com a sede aí, que é em São Carlos, que tem mais de 50 anos, a gente é bem jovem. O grupo de pesquisa, então, foi criado em 2009 e nesse mesmo ano foi criado o curso de licenciatura em Química e o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, né, que é onde ele está, né, correndo aí até hoje com conceito 4 na CAPES, enfim. Então, esse é o contexto histórico, né, para quem não conhece. Bom, essa linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui, ela vem de encontro com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então são 17 objetivos, esses objetivos eu acho que eles foram fincados, né, em 2021, 2022, e aí eu tento casar, né, o que a gente faz com esses objetivos. Então eu assinalei alguns na qual eu acho que essa linha de pesquisa ela está inserida.
que seria em saúde e bem-estar, água potável e saneamento, inovação em infraestrutura, vida na água, vida terrestre, tá? Então, esse seria o objetivo de por que ir para essas linhas. E mais especificamente, agora falando dos trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui, a gente tem desenvolvido materiais, compósitos desse biopolímero, que é o PBAT, que é um polímero de fonte fóssil, 100% biodegradável. Deixa eu ver se eu consigo aqui ligar a minha canetinha. Apontador. Então, esse polímero aqui, ele é desenvolvido, né, ele tem na sua cadeia, ele tem uma parte aromática e uma parte alifática, tá? Não dá muito certo, ele apaga. Bom, e uma parte alifática. Essa parte alifática, que é responsável pela flexibilidade, pela biodegradabilidade do polímero, e a parte aromática dele, que é responsável pela estabilidade térmica e as propriedades mecânicas. Então, essa seria a sua estrutura. Ele apresenta esse processo de degradação acelerado quando em contato com enzimas encontradas no meio ambiente, o que pode gerar em seu processo final água, dióxido de carbono e biomassa. Então, essa é a ideia de por que usar um polímero biodegradável, tá? Porque a gente não quer contaminar mais o ambiente do que já tem. Então, desenvolver um sensor numa plataforma que seja não amigável, então não é mais uma coisa que a gente considera interessante, tá? Bom, só que os polímeros, em especial esse, o PBAT, ele não tem condutividade. E como a gente desenvolve, né, nessa linha sensores, por enquanto, somente sensores eletroquímicos, a gente precisa dessa condutividade, tá? E essa condutividade vem de onde? Vem dos materiais de carbono. Então, um dos materiais que a gente usa é o grafite, tá? Entre outros, a gente usa nanotubo, grafeno, mas enfim, hoje eu vou apresentar os resultados com o grafite. Ele é classificado como um semimetal, como uma estrutura de rede anisotrópica. Sua obtenção ela pode ser de forma natural ou sintética, e as suas propriedades vêm muito da sua hibridização, que é do tipo sp2. Então, ela permite esse carbono estabelecer 3 ligações do tipo covalente e uma quarta de caráter mais deslocalizado, explicando, então, o fato do grafite conduzir eletricidade. Bom, então a gente tem dois materiais que a gente precisa combinar eles. O grafite, que é o condutor, e o polímero, que vai me dar a flexibilidade que eu quero e dar esse caráter aí de amigável ao meio ambiente. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, onde eu tenho, então, o polímero com o grafite. A gente faz essa mistura, né, ele é utilizado numa prensa, então a gente prensa esse polímero, aí a gente tem aqui, né, esse compósito, na verdade, a gente tem esse material, que a gente vai chamar ele de GPBAT, que é o meu substrato condutor, e aí eu venho fazer as minhas medidas eletroquímicas, que é o que eu preciso. Aqui a gente mostra uma voltametria cíclica desse sensor aqui, né, mostrando que ele é flexível, após 200 torções. Então, a gente foi fazendo 200 medidas, né, para ver essa perda de corrente aqui em função da sua flexibilidade. E a gente notou que ele é muito bom, né, que essa variação de corrente ela é relativamente pequena. Então, com isso, eu tenho sensores flexíveis, wearable, point of care, biodegradável, a partir de compósitos de grafite e de PBAT. Esse é um trabalho que ele foi desenvolvido em colaboração com o professor William, da Unicamp, tá? Bom, então, alguns desses resultados que foram parte da tese da Cristiane, a gente publicou, né? E eu vou apresentar aqui alguns que a gente voltou para essa parte aí voltada para a agricultura. Então, esse trabalho aqui que a Cris desenvolveu, então a gente mostrou como que esse polímero, né, como que esse compósito, ele pode ser aplicado na detecção
de hidroquinona, e isso também gerou uma patente para a gente, tá? Aqui a gente tem, então, a hidroquinona, né? A hidroquinona, ela é facilmente oxidada para benzoquinona, que também é um outro composto tóxico. A hidroquinona, ela tem uma variedade de usos que estão associados com a ação de agente redutor. Ele é solúvel em água, é o principal componente na maioria dos reveladores fotográficos. Em medicina, a hidroquinona é usada como aplicação tópica em clareamento de pele, e ela também é usada em matéria-prima para a fabricação de herbicidas, né, aí que entra a parte da agricultura, antioxidantes para borracha e para corantes. A gente tem aqui, né, o nosso processo de fabricação do eletrodo, então tem aqui o PBAT, o polímero, aqui junto com o grafite. Nossa, gente, desculpa, mesmo desligado, o meu telefone continua tocando. Eu não quero tirar ele da internet para não cair aqui. Aí a gente tem, então, essa mistura. A gente faz uma evaporação desse solvente, tem a remoção do substrato e a compressão mecânica, como eu disse, para ter esse GPBAT. Então, aqui a gente tem uma foto do GPBAT, onde a gente parte ele, né, na mão mesmo, né, com uma faca, para poder ter os nossos eletrodos. Então, ele tem esses eletrodos, eles têm, né, a gente corta do tamanho que a gente quer e eles são partes do nosso eletrodo de trabalho. Então, aqui a gente tem uma aplicação numa amostra real, né, onde a gente fez por pulso diferencial. A gente mostra aqui o crescimento, né, do pico, né, responsável pela oxidação da hidroquinona. Então, cada concentração, né, tem um aumento da corrente, uma curva de calibração, e a gente usou uma pomada dessas compradas em farmácia para validar o nosso sensor. Tá? Então, a gente teve uma recuperação mais ou menos de 92% a 100% nessa amostra de pomada. E aqui mostrando a variação da corrente, né, nesse gráfico aqui de baixo, com o número de flexões, tá? Então, isso mostra o sucesso do nosso sensor. Eu não coloquei aqui, mas a gente também contaminou água de torneira para poder né, provar a nossa eficiência. Pessoal, deixa eu só responder mais uma pessoa aqui. Peraí. Ninguém me liga, mas aí as pessoas estão desesperadas para falar comigo agora, desculpa. Bom, então, continuando aqui, a gente pegou esse eletrodo que eu mostrei para vocês e essa base, né, esse eletrodo de GPBAT, e funcionalizou ele. Funcionalizou ele com o quê? Com um filme, né, como o Francisco disse, que a gente trabalha aqui, o layer by layer, tá? Então, o que a gente fez? A gente funcionalizou, né, aquela superfície nesse caso, foi com uma nanopartícula de ouro e uma camada de nanopartícula de ouro e uma camada de fitalucianina, tá? A gente fez um estudo de camadas, mas, enfim, a gente fez medidas de uma camada até 10 bicamadas utilizando essa funcionalização. E aí a gente mostra aqui, ó, na curva nos rotamogramas cíclicos, que ele tem uma densidade de corrente maior do que o ouro, maior do que o GPBAT, quando eu funcionalizo ele, essa curva azul, com essa camada, né, com esse filme layer by layer. E aqui eu tenho o acompanhamento, né, as medidas de Nyquist. E aí a gente vê que a gente tem um aumento de condutividade para o eletrodo que está funcionalizado, tá? Então, aí o que a gente pegou? Esse eletrodo funcionalizado, então a base era o GPBAT, a gente fez bicamadas aqui utilizando a técnica layer by layer, então a gente colocou o nosso substrato, colocou na nanopartícula de ouro numa solução,
deixou um tempo, esses tempos a gente estuda, tá? O melhor tempo de absorção. Fizemos uma lavagem, depois colocamos numa solução de fitalucianina de cobre, uma lavagem, e aí é como se a gente fosse, então, criando camadas, né, em cima do GPBAT, que a gente chamou ele de GPBAT asterisco, que seria ele modificado aqui nessa arquitetura, de nanopartículas de ouro, estabilizadas com pH, e fitalucianina de cobre, tá? E aí a gente fez o quê? A detecção simultânea de paraquat e catecol. O paraquat é um herbicida que ele está, desde 2017, a Anvisa proibiu a sua utilização aqui no país, né, por ele ser mutagênico e ser um possível causador da doença de Parkinson. Porém, ela deu, né, 2017 ela proibiu, mas ela deu mais 3 anos para que esse produto fosse retirado. O problema é que ele é um herbicida barato, né? Ele é de ação local e ele ainda é utilizado em algumas lavouras de soja ou de milho, porque alguns produtores acabam trazendo aí das nossas regiões ali, dos nossos vizinhos, sem muito controle de fronteiras, tá? E o catecol, que ele o catecol, se vocês veem, a estrutura dele é como o da benzoquinona, né, com essas hidroxilas. Então, ele é um produto, ele pode ser um subproduto da oxidação da hidroquinona, e ele é utilizado na fabricação de corantes, de tintas e estabilizadores leves e antioxidantes. Então, eu só vou voltar aqui um pouquinho, ó, para dizer, então, que o nosso sensor, ele consegue, a gente mede primeiro, né? A gente mantém a concentração fixa de paraquat e varia a concentração de catecol, e aqui a gente mantém a concentração fixa de catecol e varia a de paraquat, e que a gente consegue usar o nosso sensor, né, para detectar. E a gente utilizou também em amostras reais, contaminando a nossa água de torneira, tá? Bom, aí um outro estudo que a gente vem fazendo é substituir o grafite pelos carbon dots. Bom, nem vou falar que os carbon dots está na onda da moda esse ano, né? Não sei se é onda da moda específico, mas enfim, os 3 laureados pelo Prêmio Nobel, né, receberam por conta desses carbon dots, tá? Essa pesquisa com carbon dots eu comecei a fazer em Miami, no ano que eu fiquei lá, que foi em 2020, eu fui antes da pandemia e peguei a pandemia lá. E a ideia era a gente modificar esses carbon dots colocando uma enzima para detecção de ácido úrico, tá? Só que estudando por uma outra técnica, que é a Langmuir Bloat, que eu não vou me aprofundar dela. Mas, enfim, eu não tenho as condições para fazer aqui essa síntese, né, por uma série de questões, mas eu resolvi aplicar o carbon dots no que eu poderia aqui, né? Então, os carbon dots, eles são conhecidos por serem aplicados em biomedicina, em sensores, em catálise, em optoeletrônica, em energia, e ele tem algumas vantagens. Então, eles são amigos do meio ambiente, têm boa estabilidade, eles têm uma transferência eletrônica boa, eles têm forte absorção tanto no UV-Vis quanto em fluorescência, eles têm alto rendimento quântico e eles são biocompatíveis, tá? Bom, aqui então tem uma estrutura dos carbon dots, então a gente vê aqui os grupos os grupos carboxila, hidroxila, as aminas e a composição aqui. Eles são obtidos de diferentes maneiras e dependendo da síntese, né, que eles são obtendo, dependendo dos precursores que a gente usa, a gente pode ter a fluorescência em diferentes comprimentos de onda aqui, como a gente pode ser visto, observado nesse gráfico de emissão de fotoluminescência, tá? Por enquanto,
Eu não aplico ele na parte ótica, a gente está começando esses estudos, mas a gente só usa, por enquanto, as propriedades de transferência de elétrons. A gente até usa alguma coisa mais associado com a eletroquímica, tá? Alguma coisa associada à luz quando associada à eletroquímica. Então, quando comparado a outros, as propriedades deles, né? Então, quando comparados a outros nanomateriais à base de carbono, eles exibem uma excelente capacidade de transferência de carga, que lembra, eu faço medida eletroquímica, preciso disso, eletrocondutividade, maior área superficial efetiva, menor toxicidade. Ele tem uma grande área, né, superficial em função desses grupos funcionais, que eu já comentei, né, que podem fornecer um grande número de locais para modificação de superfície. Então, ele melhora a atividade eletrocatalítica, ele tem excelente condução elétrica, e devido à presença desses grupos funcionais, ele tem estabilidade química em diferentes solventes, inclusive em água, que é o que a gente deseja, tá? Bom, então aqui tem um resuminho da síntese, a gente parte da ureia e do ácido cítrico, a gente faz uma mistura, depois a gente tem lá diferentes etapas, a gente põe isso no micro-ondas e a gente obtém eles, os carbon dots, depois eles passam por um processo de purificação para a gente ter um diâmetro médio aqui, mais ou menos entre 60 e 80. Infelizmente, aqui, né, diferentemente do que os que eu obtinha lá, eles têm uma maior dispersão de tamanho por conta das membranas. Aqui no Brasil, eu não consigo comprar as mesmas membranas que eu conseguia comprar lá em Miami. Bom, mas enfim, aqui a gente tem uma medida obtida por TEM, onde a gente vê aqui as nossos carbon dots, tá? E aqui uma imagem do MEV, então, também dos carbon dots. E aqui nesse gráfico de fluorescência, a gente vê essas bandas que são referentes a diferentes comprimentos de onda de excitação. Então, ele tem diferentes respostas, né? Em função da excitação. Bom, então, o que a gente fez? A ideia é pegar esse carbon dot, misturar ele com o PBAT, tá? Eu não trouxe a síntese aqui, mas enfim. A ideia é pegar esse carbon dot, misturar ele com o PBAT e construir um sisteminha eletroquímico aqui, ó, que a gente não precisa de uma célula eletroquímica. O que eu faço? Eu tenho aqui meus 3 eletrodos, então o meu eletrodo de trabalho, que é o meu PBAT com os carbon dots, que são condutores, o meu contraeletrodo, o meu GPBAT, que é o grafite com o PBAT, e o referência, que é uma tinta de prata aqui, né? Então é um quase referência. Enfim, e a gente construiu um sisteminha aqui, ó, para colocar esse eletrodo dentro dessa caixa com uma luz UVB aqui, para aproveitar o quê? Combinar as propriedades eletroquímicas e óticas do carbon dot, tá? Então, na verdade, a gente acabou publicando esse trabalho, né, nessa revista, e a gente tem aqui a detecção de poluentes emergentes, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que quando a gente coloca, aqui a gente fez uma medida na celinha, né, mas só para mostrar que quando a gente expõe ele à luz UVB, eu tenho uma coloração dele aqui, né, ele fica com esse azul, né, em função dessa propriedade, né, que quando exposto à luz ele tem uma fluorescência. Então, aqui a gente fez as medidas dele, então, na presença da luz UVB e na ausência da luz UVB. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente mostra a variação da corrente em função do tempo. Para esse aumento de corrente, é toda vez que a gente acendia a lâmpada
naquele dispositivo da caixa, né, que eu mostrei anteriormente. E aqui a gente vê, então, que na presença da luz, eu tenho um aumento de corrente. Esse aumento de corrente, ele não é muito significativo, né? Existe. Eu também não sei explicar para vocês se isso é uma variação, esse aumento de corrente é uma variação por conta da variação do band gap, né, do material. A gente fez uns cálculos, a gente acredita que não. Então, a gente quer investir mais nesse tipo de estudo para saber da onde vem. Mas a gente pegou esse sisteminha e aplicou aqui na detecção simultânea de cádmio e cobre, né? A gente escolheu esses metais por várias razões, né? Então, se você pensa na agricultura, né, o cádmio é um poluente, são metais poluentes, né, dependendo da concentração, né, que a gente fala que são potencialmente poluentes em função da concentração deles, né? A gente precisa de cobre para o nosso organismo, mas acima de uma determinada concentração, ele acaba sendo poluente, tá? E também porque quando a ideia no futuro é que a gente possa detectar esses metais, mas que a gente também possa dar um passo além do que a gente tem hoje. Hoje a gente faz o sensor. No futuro a gente quer fazer o sensor, conseguir um sisteminha que eu absorva esses metais e depois devolver esses metais para a natureza, por exemplo, como fertilizante. Claro que talvez não sejam esses metais, né, o cádmio, o cobre, mas a ideia no futuro é ir dar um passo além. Mas hoje o que a gente tem é só a detecção, tá? Então a gente mostra aqui a detecção simultânea de cádmio e cobre, utilizando então um sistema flexível do PBAT com os carbon dots na presença da luz UVB. Sem a luz UVB, a gente também tem a detecção, porém os limites de detecção, quantificação são inferiores com os que a gente obtém com a luz UVB. Nessa linha também, mas assim, não falando diretamente do material de carbono, mas a gente também fez um filme misturando o amido termoplástico, né? A gente tem ele aqui, então a gente precisa plastificar o amido, porque o amido, né, quem já teve aí a curiosidade de colocar uma colherzinha de amido na boca, ver que com aquela umidade você entumece tudo aquilo. Eu falo com experiência própria, porque quando eu era criança eu gostava de comer e um dia peguei escondido e quase morri afogado, né, porque coisa tudo na garganta, enfim. Então a gente pega aqui o amido, né, mistura ele com o grafite, então ao invés do PBAT, a gente usa o amido, né? Faz esse processo de plastificação, faz toda uma caracterização aqui, eletroquímica, morfológica, e a gente tem, então, o que a gente chama de TPS grafite, que é o nosso substrato, né? Seria o nosso eletrodo de trabalho, para fazer a detecção, nesse caso, de catecol. Então, é mais um desses eletrodos de biocompostos, tá? Então, a gente tem aqui o catecol, né, que ele também sofre oxidação, formando a benzoquinona, e aqui a gente tem a variação da corrente de pico em função da concentração de catecol, tá? E a gente vê com isso que a gente pode ter um filme condutor de grafite com amido para aplicações em sensores eletroquímicos, utilizando aquele esqueminha de 3 sensores que eu mostrei anteriormente, tá? Bom, saindo um pouquinho dessa parte de sensores, uma outra parte que a gente tem trabalhado é a liberação de fertilizantes, tá? Nesse caso, a gente está fabricando um biopolímero, também com amido. A gente está incorporando nesse amido o fertilizante, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio,
para a construção desses filmes biodegradáveis para liberação controlada do NPK. Então, esse é o estudo do Rafael. O Rafael fez iniciação científica aqui, agora ele faz mestrado, e a gente vê aqui que a gente também faz todo esse processo de caracterização do material para estudar a aplicabilidade dele através de lixiviação, liberação controlada e de fotodegradação, tá? Então, os estudos que ele teve durante a sua iniciação, então a gente mostra aqui o filme, então ele conseguiu, né, fabricar esse filme do amido com o glicerol e mais o NPK, né, tem todo um processo aqui de fabricação desse filme, e a ideia é aplicar na liberação controlada. Por quê? Então, quando a gente vai lá e espalha o NPK, né, na lavoura, seja por irrigação, seja por spray, a gente tem o NPK, né, um fertilizante, aplicado numa área. Então, não só onde a gente tem a plantação, mas, enfim, numa área toda. E aí, com o tempo, se a gente consegue fazer aqui, ó, não sei se dá para ver, o filme, mas eu incorporo ele perto das mudas, enfim, eu faço esse controle dessa aplicação, eu tenho um controle, né, uma maior eficiência do meu processo de crescimento da minha planta, tá? Então, a gente fez isso, a gente observa, a gente não fez a aplicação, né, direta, é uma coisa que ele está fazendo agora, mas a gente fez alguns ensaios, então, mostrando a liberação de nitrogênio em função de um tempo, né? No caso aqui a gente escolheu 4 semanas, e a gente vê, então, o decaimento aqui, ó, em função do número de semanas, do nitrogênio, do fósforo e do potássio, tá? Essas curvas foram construídas através do acompanhamento por liberação desses íons em água e acompanhamento pela técnica de espectroscopia de ultravioleta visível, tá? Aqui a gente tem um ensaio simulado, né? Por que simulado? Porque a gente pega um solo, a gente coloca o nosso filme dentro desse solo, né? Nesse solo que a gente já conhece, essas características, e a gente vê aqui o controle em função dos dias, e a gente vê o que vai acontecendo com a biodegradação aqui em função dos dias, né, que eles foram expostos aí foram expostos, né, o filme foi exposto ao solo, tá? Bom, eu queria agradecer, né, primeiro ao Francisco e à PPGCM, né, pelo convite. Também o trabalho, né, que eu mostrei, a gente não faz ele sozinho, ele é fruto de colaborações. Eu quero agradecer principalmente aos integrantes do grupo, né, que são os responsáveis aí pela dedicação da pesquisa, e aos demais grupos, né, que atuaram aqui para o desenvolvimento desse trabalho, tá? E também não posso deixar de agradecer as fontes de financiamento, então o INEL, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, que eu faço parte, a FAPESP, CNPq, CAPES, e também quero deixar 2 convites para vocês. Esse daqui, então, é uma foto do grupo, não é muito atualizada, porque as pessoas vão mudando bastante, mas enfim. Os convites que eu quero fazer se alguém tiver interesse de fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, a gente tem vagas através de 3 programas de pós, como o Francisco falou, a PPGCM, a PPGBMA, que são programas da UFSCar, que tem mestrado e doutorado, e a POSMAT, que é o programa da Unesp, que é um programa multicampus, tá? E também tem vagas para pós-doutorado. E o outro convite que eu quero fazer é um convite específico. A gente já faz uns 4 anos, eu acho, que a gente vem participando do GWB. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar do GWB, mas é uma ação, né, da UPAC, que é o Global Home Breakfast,
que ela, cada ano, ela põe uma temática, né, para fazer as discussões. Então, a gente fez 2 anos online, o ano passado a gente fez presencial, e o ano que vem também a gente quer fazer presencial, e esse evento, ele acontece no dia 27 para todo o mundo, tá? Então, a gente cadastra lá, enfim, e depois você vê, conforme os cafés vão acontecendo, você vê os coraçõezinhos acendendo. É um evento bem legal. Então, assim que a gente tiver maiores detalhes, eu vou divulgar, mas é um convite. E o tema esse ano, né, esse ano que eu quero dizer, o ano de 2024 para o próximo café, é catalisando a diversidade em ciência, tá? Então, fica aqui o meu convite. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Deixa eu só parar aqui. Agora, espera só um pouquinho, vou voltar aqui. Vou parar só a apresentação para que eu possa ver vocês. Certinho, Chico, deu, embora todos os perrengues, mas acho que Não, foi deu para... ótimo. Teve aí umas ligação no meio do caminho, né? É ligação, é WhatsApp, enfim, O mas pessoal tudo tá certo. querendo conversar com você hoje. Ai, Chico, o problema é... Pois é, mas deu certo. Não, legal, Mari. Obrigado pela sua apresentação. Sim, eu Eu fico à vou. disposição para essas Sim, perguntas, para quem sim. tiver. É isso. Eu ia convidar quem estiver aí na plateia para fazer perguntas, tirar dúvidas. A professora Maristela fica mais um pouquinho com a gente aí para isso. Oi, Yasmin, pode perguntar. Bom dia novamente, professora. É muito interessante aí a diversidade também dos trabalhos que vocês estão fazendo. Aqui para a disciplina, inclusive, o professor separou alguns temas para a gente, e eu acho que o meu tema de apresentação aqui na disciplina casa bastante com essa parte final da sua apresentação, em relação aos CFCs, né, a liberação controlada de fertilizantes. Eu queria perguntar se você já tem algo publicado em relação a isso, porque eu já vou puxar para o trabalho, talvez citar vocês, que eu peguei muito pouca coisa brasileira, e se vocês têm conhecimento aí de outros grupos brasileiros que estão publicando nos últimos anos, 2022, 2023. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação ao amido de milho. Vocês já têm, assim, interesse de trabalhar com outro material? Eu vi uma galera usando óleo de rícino, eu vi usando amido de mandioca, que eu achei muito interessante. Talvez utilizar algo brasileiro, né? Seria interessante. Um vegetal nosso, né? Bom, por enquanto, Yasmin, o que eu posso te enviar, mas também tem no repositório, é o TCC do Rafael, tá? Que tem lá as medidas que ele fez, então você pode ter uma ideia por ali. O amido que a gente usou é da batata, não é do milho, então é o amido da batata. Mas não tem importância. O problema do amido é que quando a gente compara ele com os polímeros, né, a gente está usando outros polímeros agora, o PLA, enfim. O amido, ele tem esse problema que a estabilidade dele é menor, né, quando você compara com os polímeros. Então, a gente está deixando ele mais para essa parte de liberação e menos para a parte de eletroquímica, por enquanto. Então, não tem. Agora, outros grupos que trabalham, sim, se você procurar grupos da Roselena Faez, a Roselena é uma professora de Araras, ela trabalha com esse. Depois eu posso te passar o contato dela. Ela trabalha com essa liberação controlada, visando a agricultura. E também tem o professor Leonardo Fraceta, aqui da Unesp, que também ele não trabalha bem com a liberação de fertilizantes, mas ele trabalha com essa parte de inseticidas, bioinseticidas, incorporação de fármacos voltado para a agricultura também. Então, são dois pesquisadores que você pode procurar. E aí o Jefferson está falando que a Kelly também, lá em Araras, também tem alguns trabalhos de liberação. A Kelly deu um seminário para a gente o ano passado, né? Então,
mas que eu conheço são essas pessoas. Ok, obrigada, professora. Sim, né? Mais alguém? Ah, é a Rose, sim, que é a Roselena Faes, que tem esses trabalhos bem legais, sim. Depois eu posso te passar o contato dela, ela é bem acessível, é bem fácil. Bom, eu fiz 40 minutos, Chico, como você me pediu, hein? Sim, tô achando estranho o silêncio. O pessoal não Ah, faz pergunta. é que eu acho que eu falo tanto que aí as pessoas ficam com. Mas eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, pergunta e também alguns comentários sobre aquela parte do seu trabalho que você tenta fazer uma caracterização fotoeletroquímica dos carbon dots nos seus eletrodos. Uhum. Como é que está o caminho desse trabalho? Se você ainda está desenvolvendo, se tem alguém no grupo que está fazendo esse trabalho um pouco mais fundamental de compreensão do sistema, do Uhum. fotoeletroquímico, Sim. e se você tem interesse de continuar essa parte. Sim, Chico, a gente tem interesse de continuar. Tem a Eliane, desculpa, que entrou para fazer o doutorado agora. A gente quer retomar essa parte para entender. Acho que eu já comentei com você que um dos problemas que a gente tem, né, é que a gente não mede a quantidade de lumens que chega na amostra, né? Então, a gente controla a lâmpada, a gente faz a troca periódica da lâmpada, mas eu não tenho a certeza que, de fato, sempre eu estou entregando a mesma quantidade de luz ali. Né? Então, isso é uma Entendi. coisa. A outra coisa é, do jeito que a gente colocou ali o polímero, né? Então, a gente tem uma quantidade, por exemplo, de 100 gramas de polímero para 0,1 de carbon dot. Então, isso também está matando o efeito da luz do carbon dot. É muito pouco carbon dot Você poderia pôr comparado com. mais. Eu poderia pôr mais, mas enfim. Então, a gente também não. A gente fez algumas. Isso tem um problema de dispersão, né, dele dentro do polímero, né? Então também não é uma coisa, não posso lotar. Então, a gente fez um estudo com 3 concentrações, a gente utilizou a melhor, mas talvez a gente tenha que pensar num outro esquema aí, entendeu? Ana, Talvez. eu ia perguntar com relação àquela medida que você coloca que tem a variação de corrente com o tempo, Isso, e sim. você faz um on-off da sua lâmpada do reator, Isso. e aí você tem, toda vez que você dá um on, a corrente vai para zero. É isso? Ah, deixa eu voltar aqui. Chico, a corrente vai para zero? Não, ela sobe, Ela né? sobe, mas ela fica E ela. sempre no mesmo patamar. Só voltar aqui um pouquinho. Ela sobe, isso. Só que a variação dela é de 0,02 miliampere, então é muito pouco, entendeu? Então, mas ela está subindo e cada Isso, vez menos ela sobe, mas ela é como se ela isso. ficasse parada nos, entre aspas, eu sei que não é zero, mas é como se ela estivesse nesse platô aí, quase sem corrente. Você sabe explicar o que está acontecendo aí? Então, exatamente explicar eu não sei, mas o que a gente acha que tem a ver isso daí com a permeabilidade do carbon dot dentro do polímero. Então, o que a gente pega seria só o superficial, Tá. entendeu? Você chegou a Então, fazer esse mesmo teste sem o carbon dot? fizemos, Ele não sim, dá esse efeito de não dá corrente. esse Ele efeito, não não, acende e apaga. não, ele Poxa, fica que legal, meu. zerado. Então, a gente já tentou estudar isso por calcular, né, o band gap se muda, Aham. mas não é significativo, né, pelo menos pelas medidas que a gente fez.
A gente precisaria melhorar essas medidas de band gap também, né? A gente fez por UV, também não é a melhor maneira. Então, tem coisas para fazer ali, entendeu? Que poderiam melhorar. E a outra coisa também que a gente queria investir é tirar a eletroquímica da história e usar só a parte ótica, né? Por que você fala isso? Qual que seria? Para ficar mais fácil, entendeu? Ter um sensor óptico e não um sensor eletroquímico. Ah, tá. Entendi. Ele responde... Mas aí você vai tentando analisar... Então, eu entendi. A gente quer analisar, por exemplo, se eu coloco lá, é uma hipótese, tá? É alguma coisa de plasmons aí que você vai estar pegando. Isso, exatamente. Tá. Entendeu? Mas não sei te dizer se daria certo ou não. Tá, não, legal. Mary, vou deixar assim, já fiz esse convite para você, mas eu vou reforçar aqui. Agora a gente está com o sistema fotoeletroquímico lá montado, né? Sim, então. E aí você pode eu acho que botar uma isso hora daí eu lá. Poderia sim. A gente tem a célula com quartzo, a gente tem a lâmpada, a gente consegue ajustar a potência da luz UV que vai ser colocada na célula, sempre fazer reprodutivo isso. O que a gente tem queria... o simulador solar também, que a gente o que a gente queria era fazer não em solução, no filme, para não ter efeito da solução. Tem o Jefferson que quer fazer 2 perguntas e o Antônio também. Jefferson, desculpa, o que é SPE? Screen print de eletrodo. Olha, o pessoal de Prudente, eles usam um grafeno que eles fazem através de uma tinta e aplicação de laser para fazer esse sensor impresso, tá? Então, agora o biopolímero mesmo, eu não saberia te dizer se tem algum que seja para sensor impresso. Esses polímero que você usa, ele pode ser aplicado para ser impresso? Em tipo screen printed? Eu acho que não, porque eles não são condutores, né? Eles teriam que ser, por exemplo, como misturados com alguma coisa. Aí é que eu não trabalho com esse sensor impresso, então eu não sei. Se aquilo que eu tenho na forma de filme, você consegue fazer ele impresso. Você coloca um compósito, depois você não põe a grafite lá? O grafite? Sim, mas ele é o compósito, né? O grafite com o polímero é o compósito. Aí eu teria que pegar aquilo e imprimir trilhas em cima dele. É que, na verdade, assim, né? Por que eu vou imprimir trilhas se eu já tenho o meu eletrodo, né? Sim, eu entendi. Entendeu? Talvez diminuir a quantidade, alguma coisa assim nesse aspecto do material matriz. Mas aí você vai ter que ter o substrato, ainda assim você vai ter que agora ter um outro que, por exemplo, o pessoal usa papel, né? Uma crítica, né? Quando eu levei esse trabalho para a SBP Mate, que alguém me falou assim, mas por que você faz esse tipo de eletrodo, né? Se você poderia pegar papel, né, e imprimir as trilhas. Bom, aí eu vou responder, o meu trabalho é esse, é desenvolver o material, né? Eu não faço sensor impresso, meu trabalho é desenvolver o material. Então, eu acho que ele é uma aplicabilidade além dessas outras que tem, entendeu? Sim, sim. Aí o Jefferson falou, a gente utiliza o material condutor com biopolímero. Então eu acho que daria, Jefferson, é uma coisa que daria para testar, né? Se vocês quiserem, a gente arruma aí e depois vocês testam. É porque eu não tenho aqui a impressora, eu não tenho nada, né? Então, a gente está tentando fazer uma parceria com a LN Nano para ter um sisteminha mais bonitinho, né? Porque você viu que é tudo cortado ali, é feio, né? Não é acabamento bonitinho, mas enfim, isso daí depois... E o Antônio, ele estava com a mão levantada, mas abaixou, não sei. Você quer fazer uma pergunta, Antônio? Oi, professora, bom dia, professor, bom dia, pessoal. O que eu ia perguntar era justamente sobre os filmes PBAT com carbon dots e a interação com a luz. O professor Francisco já entrou bastante no assunto, mas eu fiquei com uma dúvida, professora, a respeito da detecção pela técnica SWV.
perdoe o desconhecimento, mas eu não... Ah, sim, né? Desculpa que eu falei. É que tem DPV, que é o pulso diferencial, e tem essa que é a voltametria de onda quadrada, que para metal elas são diferentes, né? O DPV você pode também acumular, mas a gente tem uma maior sensibilidade quando a gente usa a voltametria de onda quadrada, porque ela vai acumulando metal no eletrodo e depois você vai analisando. Então, são diferentes técnicas eletroquímicas. Mas se você quiser, passa daqui que eu te dou um livro para você ler. Tá bom, professora. Obrigado, viu? Tem Parabéns pelas muitas técnicas pesquisas. eletroanalíticas, Sim, né? E tem o Romualdo Obrigado. também, Chico. Fala, Romualdo, Sim. pergunta aí. Bom dia. Bom dia, professora. Parabéns pela apresentação e pelos trabalhos. A minha dúvida é a seguinte, né? Desculpe até nem estar relacionado com esse trabalho, mas foi mencionado, né, que tem o herbicida, o nome é Paraquat, né? Ah, tá. Então, na verdade, assim, a gente viu na imprensa, né, ultimamente, que muitos fertilizantes defensivos agrícolas que estavam proibidos foram liberados agora, né? Então, dá a impressão que assim, a curto e médio prazo já vai causar problemas ali, né, na contaminação do solo e até dos alimentos, hortaliças, né? Essa linha de trabalho, ela teria, assim, alguma possibilidade de estender para esse campo de pesquisa, assim, no sentido de problemas que possam começar a surgir, né? Na verdade, assim, questão de saúde pública, a curto prazo, ninguém vai detectar e vai associar diretamente ao alimento, né? Mas aí, havendo alguma suspeita, haveria chance de algumas outras detecções aí? Sim, o Paraquat, ele continua proibido, tá? Ele já tem um alternativo para ele. A Anvisa ainda continua com ele proibido. O problema é que ele é muito barato, então ele é trazido dos nossos países vizinhos aqui, que não tem um controle efetivo de fronteiras. Mas ele tem um substituto que é menos. Eu acho que no futuro, Romualdo, acho que a ideia é você construir também defensivas agrícolas que são baseados em espécies naturais, né? Curcumina, zeína, essas coisas que são naturais, entendeu? Porque o problema desses pesticidas é que o uso dele nem sempre é como deveria, com máscara, com luvas, né? A aplicação, quando você faz isso por pulverização, você tem uma altura que você tem que respeitar, você tem uma série de condições que eu não sei te dizer, né, se são respeitadas ou não. E isso acumula e vai para a água, né? Então, do solo, dependendo do lugar, isso pode ir para o lençol freático e vai para a água, e a solubilidade dele em água é alta, então ele acaba contaminando, né, os rios. Eu acho que eu não trabalho com defensivos, né, desenvolvimento de defensivos, mas tem grupos que trabalham aí, então eu acho que a ideia é substituir, né, com o tempo esses por outras. É que aí envolve uma série de parâmetros, o custo, tamanho da área a ser fertilizada, né? Aí, sei, um agrônomo talvez possa te responder melhor esse caminho aí dos herbicidas e pesticidas. Tá certo. Não, mas só tendo aqui, né, o Paraquat como palavra-chave, dá para pesquisar. Sim, Não é da minha pesquisar. área, do meu campo de pesquisa, mas é curiosidade, que eu trabalhei muito tempo na área de alimentos, e aí a gente viu, né, com uma certa preocupação essas liberações recentes, né, de fertilizantes defensivos. Uhum. Mas eu agradeço, professora. Uma pergunta que me vem à mente agora nessa discussão é se as empresas que fabricam esses pesticidas, né, esses agentes que de alguma maneira melhoram a produtividade, né, a palavra é produtividade, se elas de fato estão preocupadas na parte que é o que eu falo assim, a gente só vê a ponta do iceberg de tudo isso daí. Será que elas estão preocupadas com o que está escondido, que é o que realmente fica?
ali no solo, o que vai para as águas, o que pode estar gerando de problemas, não só na escala da cadeia, né, produtiva, nós que somos no final da cadeia, mas toda a biodiversidade local. Então, eu não sei se existe interesse das próprias empresas que fabricam isso de estarem, de alguma maneira, trabalhando para que a gente possa rastrear como é que isso está acontecendo, de que maneira. Então, parece que são Então, esforços individuais, assim, de alguns grupos de pesquisa, a ciência lutando, entre aspas, bem grande, contra as empresas que estão fabricando esses sim. pesticidas. É que E não tudo poderia ser é assim, né? lucro, né, Chico? Tudo é lucro. Então, é o dinheiro, é a... Você vê que existem, né, quando você vê aí as resoluções, você vê que é para 2040, 2050, e as pessoas nem conseguem chegar num acordo, né, com a... Então, eu acho que é o lucro, eu acho que o país, ele tem, dependendo da região, como se diz, o controle, né, é pequeno. Então, é uma série de... É que a gente exporta para quantidades monumentais de alimentos, né, de Sim, commodities para outros países. sim, Então, a gente não está consumindo aqui. que Então, não na tem muita verdade, preocupação, não. esse tipo de produto dificilmente fica no alimento, né? Ele vai para o solo, ele vai para a folha, e o que a gente está importando é o alimento, é o produto final, né? Então, o produto pode ser, né? Depende muito, mas em grãos, né? A maioria. O produto vai, né? E o que fica com a gente é o problema, né? A sujeira no solo. A A gente fica sujeira, com a água exatamente. suja. E Sim. parece que tem um nome, agora esqueci, né? Que essas substâncias, os sistemas que a gente tem de purificação de água normais aí dos rios que a gente acaba coletando, não tem nada assim para você saber o que tem, o que está vindo e justamente para eliminar isso. Sim. Não tem. Então, por isso que eu acho que a nossa próxima ideia é fazer isso. A gente quer desenvolver materiais para, né, como se diz, para se capturar, né, esses pesticidas, herbicidas, metais, e depois tentar dar uma aplicação, entendeu? Né? Não é tudo que dá para dar uma aplicação, mas, por exemplo, um estudo que a gente está fazendo é pegar alguns corantes e depois levar para degradar. Degradar, né? Como você fala? Na luz UVC. Na luz, entendi. Entendeu? Então, aí a gente... a ideia detecta, captura e dá um destino melhor para ele, né? Então, mas enfim, isso são trabalho aí para mais 14, 15 anos de pesquisa. Como esse tipo de esforço que nem que você está comentando, não é uma coisa que vai gerar um lucro do ponto de vista lá no cara que produz isso, não há interesse. Então, a partir do momento que o interesse não for alguma coisa financeira, monetária, é muito difícil a gente aplicar uma iniciativa maior, né, para resolver esses problemas mesmo. Enquanto não houver um interesse financeiro, é difícil as próprias empresas financiarem, talvez, pesquisas nessa linha. Mas é uma discussão ampla. Sim, é uma discussão ampla, sim. Mas obrigado aí pela reflexão, Romualdo e Mari. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que não, acho que nós esgotamos as curiosidades do momento. Perfeito, então. Mari, eu vou agradecer de novo você. Eu que agradeço vocês. A gente fica, então, por aqui.